Precisava vencer por 2-0 para levar a decisão para os pênaltis em função do ocorrido no primeiro jogo, quando o Paysandu triunfou também pelo mesmo marcador. Foi para a disputa nas penalidades e conseguiu a vitória. Vamos conferir aqui na Super Tele LG a fase semifinal. Cuiabá 0, Luverdense 0, jogo da volta. O Cuiabá acabou se classificando porque havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Remo 2-0 no Paysandu, nos pênaltis, Remo 5-4. E o Leão Azul vai decidir com o Cuiabá o título da Copa Verde em 2 partidas. Aí estão os jogos. Quarta-feira, dia 29 de abril, Remo e Cuiabá no Mangueirão, amanhã com a confirmação de horário e a manutenção ou não da data pela CBF, o mesmo acontecendo para o jogo da volta, que está preliminarmente marcado também para quarta-feira, dia 6 de maio, na Arena Pantanal. Cuiabá e Remo, o jogo último da Copa Verde 2015, que vale vaga para a Copa Sul-Americana de 2016. O campeão da Copa Verde vai representar o Brasil na Copa Sul-Americana do ano que vem. E como o Remo construiu esta vitória extraordinária, essa classificação maravilhosa e festejada pelo Fenômeno Azul no Mangueirão, ontem e durante o dia de domingo, enfim, a comemoração continua. Aí o primeiro gol do Remo, Ratinho tocou para o Dadá e o Dadá acertou um chutaço de fora da área, a bola engavetou. Belíssimo gol do Dadá, espetacular o arremate do Dadá. Olha, ele recebe a bola na linha do meio campo ali, um pouquinho mais à frente, né? Na grande lua, ele pegou bonito. A bola ainda bateu no travessão. Ainda bateu no travessão. E aí o segundo gol foi interessante. Há uma falta para o Paysandu. A posse de bola é do Paysandu e o Augusto Recife vai tocar. A posse é do Paysandu, 41 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Até aí seria a vaga do Paysandu. E ele toca curto. Aí aparece o Rony. É o Rony quem aparece, a bola vem para o Bismarck, ele mete para o Val Barreto. Ou seja, o Remo faz um contra-ataque. E aí o Val Barreto chuta, o Emerson faz a defesa parcial. E o garoto Silvio aparece para fazer o gol que levaria a decisão para os tiros livres da marca do pênalti. Interessante, né? A posse do Paysandu, Augusto Recife dá o toque curto demais. E aí o Emerson faz a defesa parcial mais para frente. E o Silvio chega para conferir. Nos pênaltis, o Augusto Recife é o primeiro a cobrar e faz 1-0 para o Paysandu, com o Fabiano indo no canto. Val Barreto faz 1-1. Cobrança com estilo do Val Barreto. E aí o Carlinhos desperdiça, chuta no travessão, perdendo o segundo pênalti do Paysandu. Dadá faz 2-1 para o Remo, cobrando no canto oposto do goleiro Emerson. Radamés empata, e o Fabiano foi tentando a defesa. Bismarck, com estilo, faz 3-2 para o Remo. Bruno Veiga empata de novo, 3-3, bateu alto. 4-3 para o Remo, Maxi, sem chance para o goleiro Emerson. Léo Canhoto empata tudo outra vez, 4-4. E ficou nos pés do Levi o gol da classificação. Levi cobrou alto, fazendo 5-4 para o clube do Remo. Festa azulina no Mangueirão, o Remo comemorando a sua classificação para a decisão da Copa Verde. Um abraço com o Aguinaldo, jogadores comemorando bastante. Realmente uma classificação heróica, uma tarde de sábado que vai ficar na história do clube do Remo, porque o Remo foi transfigurado, eu diria, pode-se usar essa expressão, não sei se a Igreja Católica nos permite fazer isso, né? Mas, enfim, o que a gente tem que reconhecer é que o Remo foi, além de tudo, valente, mas foi também aplicado taticamente. O Cacaio montou uma estratégia e conseguiu essa classificação. Carlos Castilho, Gerson Nogueira, como sintetizar esta classificação do clube do Remo? Olha, eu usei uma palavra no jogo que decidiu a vaga: superação. Primeiro,
render a homenagem devida a quem merece, que é o Cacaio. Ele conseguiu, você usou essa palavra transfiguração, acho que não significa nenhuma heresia. Né? Foi transfigurou, transformou. Ele pegou uma equipe destroçada, apática, uma equipe fria nos jogos e conseguiu fazer uma equipe vibrante. E ontem ele realizou um trabalho na estruturação da equipe que eu considerei muito boa. Surpreendendo a muita gente, ele entrou com o Ilailson como o lateral direito, muito mais com uma função de lateral do que ala. E o Ilailson fez um trabalho tático extraordinário, porque eu sempre caracterizei que o Paysandu tinha 3 mosqueteiros, o Pikachu, o Augusto Recife e o Bruno Veiga. E um dos pontos mais fortes do Paysandu no ataque era o Bruno Veiga. E ele colocou o Ilailson exatamente para neutralizar o Bruno Veiga. E isso foi fundamental para o Paysandu, durante 90 minutos, chutar 2 bolas ao gol apenas, ou seja, neutralizou as jogadas do time do Paysandu e criou condições para o Remo se estruturar e buscar os 2 gols que precisava. Então o Remo teve, nessa palavra superação, exatamente encontrar um momento bom na disputa, que parecia praticamente perdida, depois dos 2-0 da primeira partida, e fazer uma exibição convincente, autoritária e que mereceu chegar à final da Copa Verde. Gerson Nogueira, na sua avaliação, qual é a leitura desse jogo? Olha, eu concordo inteiramente com o Castilho. Acho que, em primeiro lugar, destacar aqui o mérito muito significativo do Cacaio em tudo isso, né? Claro que tem a questão toda da assimilação dos jogadores, do que ele passou, ele vai falar sobre isso, mas é fundamental o comando, né? Futebol é voz de comando, é que nem quartel, né? Se não tem uma voz clara, definida, dificilmente as coisas se encaixam. E o Remo estava completamente desarvorado, né? A gente lembra aí do finzinho da passagem do Zé Teodoro, e o Castilho lembrou bem a palavra superação. E no jogo de ontem, no jogo de sábado, eu avaliei que houve um componente novo nisso, porque naquele primeiro repar do Cacaio, que o Remo perdeu, né, o time já mostrou uma vontade e tal, mas no jogo de sábado agora, houve um coroamento disso com determinação também, com obediência tática. A gente viu coisas como essa, já citada pelo Castilho, do Ilailson, fez uma partida taticamente perfeita, né? Tivemos também atuações muito boas do próprio Alex Juan, que era um jogador que estava praticamente perdido no Baianão já. Essa descoberta, redescoberta do Ameixa, né? O Rony, como um atacante que deve ser compreendido na essência. Um atacante como o Rony é um atacante sujeito a erro a todo instante, porque ele parte com a bola, ele recebe um combate às vezes direto, às vezes recebe um combate duplo, até triplo. E é normal que perca certos lances, mas a gente viu durante um certo tempo no Remo, antes da chegada do Cacaio, o Rony começar a ser visto, até pelo torcedor, de uma maneira muito negativa. Quando é muito raro você ter um jogador como esse em mãos, né? Um jogador à moda antiga, o ponteiro, né? Como a gente dizia, aquele ponta que vai rente a linha e tal. O Rony faz isso. Ontem, novamente, teve um papel muito importante, teve chances até no primeiro tempo. E outro jogador, para mim, fundamental no jogo de ontem, que foi o Bismarck, principalmente no segundo tempo. Acho que ele teve o papel de organizador que ele não conseguiu fazer no primeiro, ele passou a ter no segundo, além, é claro, da tendência natural que ele tem ao ataque. E ele, no momento em que começava aquela coisa, o Remo dominando o segundo tempo, o Remo foi bem superior no segundo tempo, embora no primeiro também aparecesse bem, mas o equilíbrio foi maior. Mas no segundo o Remo esteve melhor. Mas o tempo estava acabando, né? E quando chegou na hora ali, os 41 minutos, em que ele descolou aquele passe para o Val Barreto, é interessante que ele levanta a cabeça rápido e toca, né? Já havia uma noção de que tinha alguém lá pelo outro lado esquerdo. E ele passou a bola ali na diagonal. E foi fundamental aquele passe, como você lembrou, Guerreiro, que armou um contra-ataque.
né? O Remo saiu de uma situação em que ele estava sendo pressionado, na verdade, naquele momento, aquela cobrança de falta errada do Recife, e sai para um contra-ataque mortal, né? Ali, na hora que o Val Barreto recebe, ele vai para cima do marcador, mas a hora que ele está recebendo, o Silvio dispara no rumo da área e confunde a marcação no meio. Só tem um jogador que acompanha o Silvio, nem sei quem é, do Paysandu, mas acompanha erradamente, acompanha por trás. Né? Erradamente não, de repente... O Silvio entrou com todo o gás e ele também é um jogador que já estava ali, né, há mais tempo desgastado. Mas eu vejo assim, acho que houve muita determinação e houve, sobretudo, aquela volúpia de vencer. Eu deixei... O jogador, Guerreiro, me permita, aquela velha máxima do neném prancha, para mim, vale. Ele tem que ir realmente com sede ao pote, como quem vai num prato de comida. E o Remo parecia com essa disposição. A diferença entre a postura do Remo e do Paysandu é que parecia, pela necessidade mesmo que o Remo tinha, um Remo muito, muito ligado, muito afim de vencer de qualquer jeito. Não significa que o Paysandu, não estou dizendo que os jogadores do Paysandu não queriam vencer, não é isso. É uma postura diferente, é uma atitude diferente diante do desafio. O que eu queria saber, eu deixei o Castilho falar, o Gerson falar, e a gente precisa saber qual foi esse milagre. Como é que foi essa transfiguração, Cacaio? Eu lembro bem, na sua primeira entrevista na Rádio Clube, para nós, no Cartaz Esportivo, o Castilho disse o seguinte: Cacaio, você é corajoso. Porque aí você disse com clareza: Castilho, se o Remo tivesse bem, eu não ia ser chamado. Eu sabia, pensei, refletia, só poderia ser chamado no momento de desespero. O que é que você fez, Cacaio? Será que você pode contar aqui para nós o que você fez? Primeiro, muita conversa, né? Muita conversa com os jogadores. E eu acho que o mais importante disso tudo, dessa história, é que o jogador acreditar no trabalho que está sendo feito. Porque você vem, treinador do interior, né, de uma equipe menor, uma equipe que não estava disputando ali, mas aí os jogadores acreditaram. E aí foi importante os jogadores que eu já conheço. Ratinho, Pati, Fabrício, os jogadores que a gente já conhece. Puxei esses jogadores para o nosso lado, conversei com eles para eles passar a confiança para os outros jogadores, que ali estava chegando um amigo, uma pessoa que ia ajudar eles, que eu não cheguei ali, por exemplo, para tirar ninguém, para colocar ninguém. Eu cheguei para trabalhar. E foi isso que foi acontecendo. E agora, o que acontece agora, nesse exato momento no Remo, é que os jogadores sabem que tem que trabalhar, que tem que treinar, que tem que se dedicar. Porque quando eu cheguei, uma coisa eu falei também, o Remo não tem base, o Remo não tem jogador de fora e jogador da casa. O Remo tem atletas do Remo. Independente de posição, de situação, de salário, não. Então os jogadores sabem hoje que eles têm que treinar, eles têm que trabalhar, eles têm que jogar. E a gente conversa muito. E aí é olho no olho. O que é olho no olho? O jogador entrou, foi bem, permanece. Ah, mas é novo, não tem problema. Permanece, ele só vai ser experiente se ele jogar. Se ele não jogar, ele não vai ser experiente. Então é isso que a gente está passando para eles, essa confiança. E eles deram essa confiança para a gente. E graças a Deus a gente está tendo sorte também, algumas mexidas, né? Que nem o caso do Silvio, coloquei com 30 minutos, ele entrou, pegou 2, 3 vezes na bola e fez o gol. Então acho que é isso que é o mais importante. É os jogadores acreditar no trabalho que está sendo feito. Naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o Remo fez um excelente segundo tempo, você priorizou naquele primeiro tempo os jogadores, vamos dizer, que estavam atuando menos. Tanto que o primeiro tempo não foi muito bom. No segundo tempo, quando você fez as mexidas, o time cresceu. Mas para definir a equipe para esse jogo contra o Paysandu de sábado, você, ao adotar a presença do Ilailson pela lateral direita ou ala direita e a presença do Ameixa ali no meio-campo, porque era preciso ter coragem para manter o Ameixa naquela partida. O que te levou a adotar essa formação? Olhou o adversário, sentiu a conduta da equipe lá em Curitiba, o que foi que aconteceu? Também, mas só que o primeiro clássico a gente foi meio no escuro. Eu não sabia, não conhecia, até o dia a dia do clássico, né, de pegar um jogo assim. No segundo jogo, depois do jogo lá de Curitiba, a gente já arrumou uma estratégia para marcar o lado forte do Paysandu, que é o lado com o Bruno Veiga, que é um jogador que arma quase todas as jogadas. E aí o Dadá estava vindo de contusão, né? E eu tenho o Ilailson, que é um jogador que pega, que marca muito.
E aí eu tive essa ideia de botar o Ilaíus para marcar o Bruno Veiga aonde ele fosse. E o Ameixa é o que eu te falei agora. Não é o Ameixa, é o Silvio, é o Rony, é o Alex Juan, é qualquer jogador. Se ele entrar e for bem, ele tem que ser mantido. O Remo terminou ontem com 6 jogadores da base, se a gente considerar o Levi, ele é da base, né? Um pouco mais rodado, mas é um jogador que veio da base. Saiu, mas era da base. Porque o Remo terminou com Levi, Igor João, Alex Juan, Ameixa, Rony. Silvio e Rony. Mas tem que entender o negócio. Também é perigoso, né? Sim. A situação do Remo, a fase que o Remo está, a cobrança muito em cima, é perigoso você lançar o garoto assim. Mas só que o Remo hoje está na situação, como eu falei, eu estou na mesma situação do Remo, que eu vim para cá para dar um tiro, né? Porque se o Remo tivesse hoje na Série B, tivesse bem financeiramente, tudo, não sei, eu tenho quase certeza que eu não seria chamado nesse momento, talvez com mais experiência mais para frente. Então é a mesma coisa que eu fiz com os garotos. A gente chamou, conversou, não só os garotos, os outros jogadores também. E o jogo do Atlético lá, o que nós fizemos? Nós poupamos os jogadores para o Clássico. Tanto que o Dadá ontem, no final do jogo, ele sentiu. Se ele vai para Curitiba, ele não aguentava jogar ontem. Porque ele ficou descansando, ele sentiu. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Nós poupamos alguns jogadores. E aí, além de poupar, eu levei um time para me ver alguns jogadores que jogaram. Matheus jogou, o Cláudio Alex jogou, o Ameixa jogou. E aí, dentro dessa filosofia de observação, eu montei um time para o jogo contra o Paysandu. E aí, o que eu penso em filosofia de trabalho, que no interior a gente faz muito, eu até falei quando eu cheguei aqui, eu gosto de garoto nos treinos para dar ritmo no treino. Para dar ritmo nos treinos, para dar ritmo forte, que os garotos vão para cima mesmo, o Rony pega a bola, sai correndo, o outro, aí dá ritmo no treino, bota todo mundo para treinar. Isso é importante. E isso a gente está vendo no time hoje, um time com uma pegada forte, um time com a saída forte. Porque treino, Guerreiro, a gente não fez. Eu tive uma semana de trabalho cheia só. E aí, dessa semana, você começa a trabalhar terça, trabalha quarta e quinta, sexta você já diminui, sábado é véspera de jogo, já domingo é o jogo. Mas eu já conhecia mais ou menos a base do Remo, eu já conhecia a característica de cada jogador. O Bismarck ontem, por exemplo, estava jogando errado. No segundo tempo, eu chamei ele e falei com ele que ele estava jogando errado. Porque o Bismarck, por ele ser muito rápido, ele estava jogando como terceiro atacante. E nós não precisávamos de terceiro atacante ontem. Para ter um jogador para jogar de terceiro atacante, eu botava o Silvio ou o Valbarreto. Eu precisava de um meia. E aí eu posicionei ele no segundo tempo. E aí ele foi bem. Foi bem no segundo tempo. Aí ele foi bem. Por quê? Mas porque posicionou. Deu uma melhorada. Eu havia muito caracterizado grande. que no primeiro tempo o Remo estava com 2 volantes bem colocados, que era o Dadá e o Ameixa, mas tinha dificuldades na chegada dos 2 meias, tanto do Bismarck como o Ratinho. O Ratinho não se encontrou em quase todo o tempo. Mas o Bismarck deu uma subida muito grande no segundo tempo. Esse posicionamento, onde ele apareceu, ele se apresentou para o jogo. Taticamente, de repente o jogador não aparece. Para o torcedor, mas taticamente ele é muito importante. O que nós fizemos depois da minha chegada aqui? Jogar com 2 meias. Por que jogar com 2 meias? Eu jogo só com o Eduardo Ramos de meia. Jogo com 3 volantes ou 5 marcadores, jogo só com o Eduardo Ramos. Se o time adversário bota um jogador no Eduardo Ramos, acabou. A gente fica sem criatividade, sem nada. Se eu jogo com 2 meias, ele tem que ter 2 jogadores de marcação. E aí eu boto os meias para girar e nós vamos jogar. E foi isso que aconteceu. Eu queria, até dentro disso aí, a gente está falando dos meias, né? Era interessante que você falasse de um jogador, e a gente tocou no nome dele agora, que eu acho que simboliza bem essas mudanças que aconteceram no Remo depois da sua chegada. Jogadores que estavam meio deixados ali à beira do caminho e tal, que é comum, né? Em elenco, um técnico às vezes chega um elenco, ele tem algumas preferências. Você chegou, como já conhecia bem o Ratinho. O Ratinho era uma situação incrível, né? Se perguntava às vezes, o Remo não tem um meia para jogar, cadê o Ratinho? Não, mas o Ratinho, o técnico acha que não dá, não tem condição de aguentar 90 minutos. Uma vez na Rádio Clube se perguntou ao vivo para o Ratinho se ele aguentava. Ele disse, eu aguento até 120. É verdade. Mas ele não jogava. Aí você chegou e o Ratinho voltou a jogar. E voltou a ser o Ratinho. Não se pode esperar do Ratinho muito mais do que isso. Mas ele é esse jogador e é um jogador que tem utilidade. Principalmente num plantel que tem limitações ali no setor de criação. Qual foi o segredo para reabilitar o Ratinho? Ele estava tão mal assim, de fato? O Ratinho, por incrível que pareça, é um dos jogadores que mais treina.
Nas equipes que eu trabalhei com ele no Cametá, trabalhei com ele no Paragominas, é um jogador que treina muito pela idade dele. Um jogador que se dedica muito, você dá folga pro Ratinho, ele pega a liga, ele vai pra academia, ele faz trabalho. E aí a gente tem que confiar no atleta. É como eu lhe falei, tem uns jogadores ali que a gente confia, não que desconfie dos outros, não é nada disso. É porque eu trabalhei com esses jogadores, a gente sabe. Tem jogadores ali, por exemplo, que nem o Fabrício, é um jogador importante para mim. Por quê? Porque ele conhece, sabe como é que eu trabalho. Quando eu quero falar alguma coisa para algum jogador que eu não tenho muita intimidade, eu chego no Fabrício, Fabrício, vai lá para mim, fala com fulano, fazer isso, fazer aquilo e tal. Vê se dá para fazer, se pode. E com os outros é a mesma coisa. Hoje não, hoje a gente já está mais, assim, mais uma família, já está mais junto, com o pessoal já conheço. Tanto que na primeira pré-eleição que eu fui fazer, no jogo contra o Atlético, eu errei os nomes dos jogadores quase todos. Mesmo conhecendo. Por quê? Porque eu cheguei numa terça-feira jogando na quinta. E aí o que eu imaginei? Vamos usar esse jogo do Atlético para mim começar a conhecer o pessoal. E o jogo do Paysandu, não é menosprezando nada, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu coloquei, a gente não tinha, como é que fala? Essa visão de chegar numa Copa Verde, que ninguém, não é que ninguém queria, mas a gente achava que a prioridade é o Campeonato Paraense. Então, já o Campeonato Paraense é prioridade, nós vamos trabalhar para montar um time para disputar o Campeonato Paraense, chegar na final e ser campeão. Cacaio, você entende que o plantel ficou com você, ou você conquistou o plantel ao estar presente naquele movimento em que os jogadores deram um posicionamento, fizeram um comunicado à imprensa com relação aos salários? Mesmo você não falando nada, você esteve lá com os jogadores dizendo ou passando a convicção a eles que você estava do lado deles? Também, eu acho que sim, mas eu acho que o mais importante de tudo é o dia a dia, o comportamento, o trabalho do dia a dia. Por exemplo, filosofia de trabalho. Eu tenho uma. O jogador se dedicou, trabalhou, vai para o jogo. Tá bem, vai jogar. Ah, mas o outro é experiente, o outro é novo. Não. Vai jogar quem eu acho que vai encaixar melhor no trabalho. E é o que está acontecendo, os jogadores estão aceitando isso. Tanto que estão aceitando que eu cheguei aqui, a gente mudou 3, 4 jogadores, foi mudando, mas só que esses jogadores que saíram, eles não estão fora. E eles sabem que eles são importantes. E eles sabem que a gente vai precisar deles. Como está precisando. O Val Barreto entrou bem e ajudou. Aí daqui a pouco o Alberto está fora, daqui a pouco vai voltar. Daqui a pouco o Jadilson está fora, vai voltar. O Alex Juan ontem pediu para sair, mas como eu tinha que fazer 3, eu não tirei. Então o Jadilson tinha que jogar. Então, ó, eles sabem que são importantes. O que eu falo para eles, continue trabalhando, continue se dedicando, que a oportunidade vai aparecer. E aí, Guerreiro, o jogador, ele não pode chegar e reclamar de que quer jogar, que precisa jogar, e a hora que vai jogar não render. Porque se ele se preparar, se ele trabalhar, o dia que ele entrar, ele vai requerer a posição dele de novo. Porque se ele entrar e for bem, ele fica. Então, acho que é isso que não sei se estava faltando, mas é o olho no olho, é a gente chegar, conversar e ser transparente com o atleta. Porque o jogador, ele gosta disso, ele gosta de transparência. E a gente está sendo transparente com eles sabem disso. Vamos saber o que pensou o Dado Cavalcante, qual foi a leitura, a análise do Dado a respeito da partida depois da perda da classificação. Nós entramos em campo, mas não jogamos, não fomos a equipe competitiva que todo mundo está acostumado a visualizar o Paysandu em campo. Nós afrouxamos demais a marcação, nós erramos demais no aspecto coletivo, no aspecto individual. E óbvio que isso traz um custo, né? Um custo alto. Tomar a decisão nossa não foi boa, as nossas saídas para o ataque, a criação ofensiva. Talvez a única coisa que tenha funcionado tenha sido a compactação que nosso time trouxe para o jogo. Mas no jogo como esse é muito pouco para sair de campo classificado, com a perspectiva que nós tínhamos de sair para o jogo, de fazer um jogo de igual para igual, e acabou não acontecendo. A nossa equipe não soube se comportar com a dificuldade na marcação do adversário. Faltou a criação, faltou a chegada à frente e óbvio que a gente leva e paga um preço muito caro por essas ausências. O Dado tentou justificar, o time não conseguiu render, na verdade, o Paysandu não conseguiu jogar. O Remo comandou a partida, aí, é isso? Guerreiro, eu tenho em cima disso, tenho uma pergunta para o Cacaio, que eu acho que é muito aquela coisa do sentimento, né? do clima do jogo. Você acreditava firmemente nessa, digamos, como disse o Guerreiro, nessa transfiguração em campo, levando o Remo a vencer o
o jogo ou você... Era uma questão natural, vamos brigar, vamos tentar ganhar e seja o que Deus quiser. Ou você e o grupo acreditavam que dava para reverter a desvantagem? Ganhar. Eu acho que quando a gente fez a pré-eleição, eu conversei com os jogadores, porque você vai para um clássico e tirar 2 gols obrigatoriamente é muito difícil. Mas eu passei para eles que a gente precisava ganhar o jogo. Precisava ter um bom jogo. Porque o torcedor já estava cobrando que vai perder o Paysandu de novo, é outra derrota. E nós fomos com esse pensamento na cabeça. E sabia que se fizesse um gol no primeiro tempo, a coisa ia mudar. Como mudou. A gente podia tomar um gol? Podia. Mas eu acho que era muito difícil, porque o jeito que a nossa equipe estava jogando no primeiro tempo, com muita força, com muita pegada, a gente faria o segundo gol. E fizemos o primeiro gol e depois nós não mudamos o jeito de jogar, né? Poderia simplesmente botar 3 atacantes para tentar ganhar o jogo logo, botar outro. Não, eu tirei um atacante, botei o outro, e depois eu tirei e tal, entendeu? Então foi dentro, só no final, ele faltando uns 15 minutos, que eu botei o garoto e fiquei com 3 atacantes. Mas mesmo ficando com 3 atacantes, os dois do lado, tanto o Rony quanto o Silvio, voltaram para marcar. Tanto que o segundo gol nosso foi numa bola que o Rony roubou lá na nossa defesa. Exatamente. O Rony roubou, tocou pro Ameixa, o Ameixa pro Bismarck, o Bismarck pro Valdir. Então, eu acho que o gol tem que acontecer, tem que ser naturalmente. Obrigatoriamente, se você fazer 3 gols, 2 gols, 3 gols em clássico, é muito difícil. Agora uma colocação. Você já sabia, quando definiu a equipe do Remo, a escalação do Paysandu? Te surpreendeu a presença do Leleu no meio-campo? Isso te levou a ter essa escalação do Remo ou a escalação do Remo foi independente da definição do dado pelo Leleu no meio-campo? A gente teve uma pessoa que acompanhou o treino do Paysandu a semana toda. Mas o Leleu foi surpresa. Foi uma surpresa que a gente não imaginava que ia vir. Eu até achava que ele ia vir com 3 zagueiros, fechando. Botar o dia de Djalma ali, botaria um outro meia, que era o Carlinhos, né? Parece, né? Botaria o Carlinhos e tal. Mas aí já estava feito. E aí, o que nós falamos lá? Que era só encaixar a marcação. Conversamos lá um pouquinho antes, na hora que saiu a escalação do Paysandu, que era encaixar a marcação e não mudar nossa maneira de jogar. Não mudar nossa maneira de jogar, ser agressivo a hora que tivesse que ser agressivo e marcação a hora que tivesse que marcar. E isso nós fizemos bem, graças a Deus, e Deus abençoou que na quarta-feira, como eu falei, nós fomos para uma disputa de pênalti e perdemos. No domingo, contra o maior rival, um jogo assim, de uma importância maior, eu acho, até, para a gente. Nós fomos lá, fomos felizes, os jogadores tiveram a tranquilidade de fazer os pênaltis e nós ganhamos o jogo. Então, acho que tá de parabéns o grupo, tá de parabéns todo mundo, né, pela luta, pela determinação que teve, pelo torcedor que acreditou, mesmo em menor número, mas ele cantou o jogo todo, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E isso foi muito bonito, foi muito bacana e a gente espera que ele continue do nosso lado. O Remo vai enfrentar o Cuiabá na decisão da Copa Verde. O Cuiabá que havia vencido o primeiro jogo em Lucas do Rio Verde por 1-0. Na quinta-feira empatou com o Luverdense sem gols na Arena Pantanal, que será o palco do jogo da volta. Cuiabá 0, Luverdense 0. Jogo de quinta-feira à noite com pouco mais de 1.200 pagantes. Enquanto tivemos quase 25 mil pessoas no Mangueirão. Ainda achamos pouco. Para prestigiar o Repar. Quase 500 mil de arrecadação na quinta-feira à noite em Cuiabá. No total, menos de 2.000 pessoas para prestigiar o jogo. Ou seja, menos de 10% do público do clássico Remo e Paysandu. Aliás, essa é uma preocupação até do canal exibidor do Esporte Interativo. No ano que vem, seguindo as regras da competição, só um dos dois, só Remo ou Paysandu, poderá estar na Copa Verde, porque o campeão da Copa Verde do ano anterior não tem vaga na Copa Verde do ano subsequente. Todos os classificados, eles saem dos campeonatos estaduais. Então, só há uma vaga. Dos 3 primeiros colocados, somente um dos 2 grandes pode estar nesta posição. Pode estar, porque pode também não estar, vai depender da fase semifinal. Enfim, há uma preocupação aí do pessoal do Esporte Interativo com relação ao que será da Copa Verde em 2016. O grande chamariz de público, né, e de audiência para eles tem sido, sem dúvida, a dupla Repar. Na verdade, sempre. É isso, sempre. Agora, sempre no sorteio, né, nós temos dado
um certo azar, né? Mas eu acho que, às vezes, o nem primeiro... usaria o termo azar, mas assim, a gente fica com a expectativa de que a festa pode ser em Belém, a festa do a campeão. questão da festa, né? Mas eu acho que fazer a primeira partida, às vezes, dentro de casa, é melhor. É melhor. O Paysandu, na Série C, ele fez a segunda partida contra o Macaé em casa e não levou a vantagem. A gente tem tido alguns dissabores em casa também, é verdade. Pois é. Hoje teve... o Tupi, ele ganhou uma vaga lá em Juiz de Fora. Hoje o Cuiabá voltou a jogar com o Luverdense hoje, pelo Campeonato Mato-Grossense, em casa, na Arena Pantanal, e perdeu de 2-1 para o Luverdense. O Luverdense venceu hoje, poderia ter vencido quinta-feira, não venceu, errada, né? Mas venceu hoje pelo Campeonato Mato-Grossense e as duas equipes estão classificadas para a fase semifinal da competição. Já já a gente vai voltar para falar do Campeonato Paraense. Semana decisiva, fase semifinal, pegando fogo da Taça Estado do Pará. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Telão e sonsaço LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. Smart TV LG LED 3D Ultra HD 55 polegadas. 10.579,90. Smart TV LG LED 42 polegadas com Wi-Fi. 10.229,90. Smart TV LG 3D 42 polegadas. 10.242,90. Mini System LG 1480 watts com Bluetooth. 10.130,90. Yamada, completa a sua vida. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Agora o assunto é Campeonato Paraense. Vamos falar do Parazão Taça Estado do Pará. Vamos aqui para a tela para conferir o treino do Clube do Remo. O Remo já se apresentou na manhã deste domingo. Vamos ver. O azulino não teve folga no domingo. O dia foi de muito trabalho no Baenão. Alguns dos atletas que atuaram no Repá fizeram apenas uma corridinha em volta do gramado. O restante do grupo fez um treino com bola em campo reduzido. Dadá em tratamento no DM e Rony liberado pela diretoria para visitar familiares no interior do estado não participaram do trabalho. Depois da vitória sobre o rival e de garantir vaga para a final da Copa Verde e conquistar o troféu de 87 anos da Rádio Clube do Pará, prêmio destinado para quem vencesse o clássico, os azulinos agora se preparam para encarar um novo desafio, as semifinais do retorno do Parazão. A ordem no Baenão é de concentração total. O Remo precisa vencer a partida para garantir a vaga na final do segundo turno e continuar sonhando
com a vaga na Série D. O objetivo maior é terça-feira, né? Uma semifinal, um jogo muito importante. Então, pé no chão, todo mundo tranquilo para o jogo de terça. É isso mesmo. Agora, focar no Campeonato Paraense, Cacai. Terça-feira, 4 da tarde, contra o Paragominas. Em caso de empate, de novo, pênalti. Tem tudo isso. De qualquer maneira, o Paragominas viveu durante a semana uma crise. Na sexta-feira houve um acordo dos jogadores com a diretoria. Haverá um percentual, 70% do que couber ao Paragominas será repassado para os jogadores. Em tese, o Remo é o favorito para chegar à decisão do segundo turno no próximo domingo. Como é que vai ser esse time do Remo? A gente pôde ver nas imagens o Eduardo Ramos treinando normalmente. Você está imaginando algumas alterações com relação ao time que jogou contra o Paysandu pela Copa Verde, Cacai? Deve ter alguma mudança, mas não é muito significativa, né? Até porque a equipe foi bem, e a gente procura preservar quando vai bem, mas a gente sabe também que é um jogo de 90 minutos, onde nós vamos ter o apoio do nosso torcedor maciço, ele vai empurrar a gente para frente, e aí de repente a gente faça alguma mudança aí, até de posicionamento, ou botar o time mais ofensivo, isso a gente vai ver no momento lá. Como é que vocês avaliam, Castilho e Gerson, este confronto de terça-feira entre Remo e Paragominas? O Remo é mesmo o favorito? Olha, hoje no futebol brasileiro e no futebol paraense, esse negócio de dizer quem é favorito ou não derruba comentarista, narrador, repórter. O negócio está complicado. Mas não temos por que negar que o Remo aparece para esse jogo contra o Paragominas muito mais credenciado do que apareceu naquele jogo que o Remo ganhou a vaga para a semifinal. Jogo lá em Paragominas. O Cacai já treinou Paragominas, né? Pois é, conhece Paragominas. Conhece bem. E na realidade, o Remo ganhou uma consistência. Foi bem lembrado aqui que o Remo não tinha padrão de jogo. O Remo era uma equipe fria, né? Uma equipe que não vibrava, que não tinha nem praticamente jogadas. Era ligação direta, chute para frente, cruzamento na área, esperando que bicho é que ia acontecer. Então, eu acho que o Remo aparece bem credenciado, não usaria essa expressão de grande favorito, mas diria que o Remo chega bem credenciado, pela evolução que a equipe tem mostrado, com exceção daqueles 2-0 contra o Paysandu, desde que o Cacai assumiu, e assumiu naquela circunstância de pegar o Atlético Paranaense aqui, uma equipe da primeira divisão, que o Remo poderia ter ganho o jogo. Depois veio o jogo contra o Paysandu, mas fez aquela grande exibição lá em Curitiba no segundo tempo e culminou com a exibição de ontem. Então, pela evolução, pela conduta da equipe dentro de campo, o Remo é o mais bem credenciado, vou usar essa expressão. Muito bem, o Remo e Paragominas será dirigido pelo Andrei da Silva e Silva na terça-feira, no feriado de terça-feira no Mangueirão às 4 da tarde. E na quarta-feira, às 20h30, teremos a outra semifinal, cuja arbitragem seria do Delson Fernando Freitas da Silva, mas ele foi escalado pela Confederação Sul-Americana de Futebol para ser árbitro substituto do jogo da Libertadores entre Atlético e Colo-Colo, em Belo Horizonte, na quarta-feira. Por isso, a federação fará amanhã um novo sorteio para definir o árbitro do confronto entre Paysandu e Parauapebas. Por vias transversas, acabou-se acomodando as coisas de um jeito a agradar o presidente do Paysandu, o doutor Alberto Maia, que estava na sexta-feira cuspindo fogo, né, contra a indicação do Delcio. No caso do Remo, reclamando da indicação do Andrei. Até escrevi sobre isso hoje na minha coluna, e lamentando esse passo atrás, porque eu acho que a nossa arbitragem evidentemente sofreu uma grande evolução nos últimos tempos, uma renovação muito boa. O Delcio não está aí no quadro da FIFA por acaso, né? E, de repente, soou estranho tudo aquilo. A gente sabe também e tem que se respeitar, que existem muitas coisas que tem a ver com bastidores, com pressão, com contrapressão, né? Aquelas intriguinhas de corneteiros que atrapalham e pressionam os dirigentes, né, que estão na linha de frente. Mas, de qualquer forma, pelo menos neste aspecto aí, a competição, né, maior sul-americana vai levar o Delson, e a Libertadores, né, no caso, vai levar o Delson. E aí evita-se
um clima, né, que estava se formando para esse jogo de quarta-feira. O Paysandu também se reapresentou no domingo. Já trabalhou focado no Parauapebas. Quem não lembra, né? O Parauapebas que aprontou para cima do Paysandu. Vamos acompanhar a movimentação bicolor. Uma reapresentação sem motivos para sorrir. Pelo rosto dos atletas do Paysandu já dava para notar que o domingo não era o esperado pela turma. O Paysandu entrou em campo contra o rival com vantagem e saiu sentindo o gosto amargo da derrota, consequência dos erros cometidos durante a partida. Talvez tenha sido a pior partida que nós fizemos no ano. Infelizmente, calhou de tudo dar errado. A gente sofreu uma marcação forte, não sabemos sair dela. Fomos amplamente dominados pelo time do Remo e não soubemos sair da dificuldade do jogo. Foram merecedores da vitória, a gente tem que reconhecer isso. Querendo virar a página e esquecer a desclassificação na Copa Verde, o Paysandu agora se volta para o Parazão, contra o Parauapebas. Jogo que não será fácil, pois no último encontro entre o Trem de Ferro e o Papão, o Parauapebas levou a melhor. Venceu por 3-1 dentro da Curuzu. Os bicolores têm consciência de que agora os erros podem ser fatais neste momento. E sabem do peso da responsabilidade que carregam para a partida da próxima quarta-feira. A gente tem que levantar a cabeça. Quarta-feira a gente tem mais uma decisão e mais oportunidade que Deus tem nos dado para a gente fazer diferente. A novidade no Paysandu foi o zagueiro Gualberto. Oficialmente, o atleta foi apresentado nesse domingo. Gualberto tem 25 anos de idade, natural de São Paulo e foi revelado na categoria de base do Palmeiras. Seu último clube foi o Penapolense, mas teve passagens pelo Oeste, América de Natal, ABC e Criciúma. Gualberto chega no Paysandu para reforçar o clube para a Série B deste ano. Já atuou contra o bicolor paraense em 2 oportunidades. As 2 vezes que eu tive aqui, felizmente ganhei, né? Então eu espero mostrar esse meu futebol para que, junto com meus companheiros, a gente possa conseguir os objetivos. Gualberto se diz apto para entrar em campo. A prova disso é que o atleta já treinou com o grupo nesse domingo. Mais uma semana aí, eu acho que eu não estou inscrito, né? Então só pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, que é dia 8. Então até lá já vou estar apto para jogar já. Só confirmando, o jogo contra o Botafogo será dia 9, no sábado. A CBF na sexta-feira alterou, porque o Botafogo joga no dia 6 pela Copa do Brasil, às 10 da noite, contra o Capivariano, pela segunda fase da Copa do Brasil. E aí a CBF passou o jogo de sexta, 21h50, para o sábado, dia 9, às 21 horas no Mangueirão. Portanto, Paysandu e Botafogo, primeira rodada da Série B, o jogo está confirmado para o sábado, 9 de maio, às 21 horas, no Mangueirão. E o Gualberto é o primeiro de uma série de novos contratados. O Paysandu deve contratar pelo menos mais 5 jogadores, dentre eles um lateral direito, um lateral esquerdo, meia direita, para encorpar o elenco para a Série B. O Paysandu está fora da Copa Verde, tem agora esta decisão com o Parauapebas da quarta-feira, para tentar se qualificar para decidir a Taça Estado do Pará, o segundo turno, domingo à tarde. E tem, obviamente, a Série B, que é o foco maior. E precisa ter um plantel mais encorpado, porque o que se viu, por exemplo, no jogo contra o Remo é que sem Pikachu e Jonathan, o Paysandu não conseguiu jogar, não conseguiu sair. Né? E perdeu também, né, Guerreiro? Precisa a gente considerar também a questão do meio ali, na parte da criação. A ausência do Rogerinho, né, não foi bem suprida. Houve a surpresa da entrada do Leleu, que até por característica mais um jogador avançado, não rendeu bem. Depois o Leandro Canhoto entrou. E as coisas só se ajustaram um pouquinho com o Carlinhos já em campo, né, no jogo de sábado. Mas fez falta também o Rogerinho. E sem dúvida, essa coisa aí de Pikachu, né, ausência de Pikachu, Jonathan, ela precisa ser bem analisada, porque o Paysandu vai ter uma competição que é mais do que uma competição, uma maratona, né? São uma sequência, e são jogos
final de semana, meio de semana, e vem as contusões, e vem o desgaste, né, e tudo mais. E, teoricamente, o Paysandu tem, Castilho, contra o Paraopebas, um jogo mais complicado que o do Remo contra o Paragominas. Teoricamente. Teoricamente, até pelo antecedente, né? O Paraopebas, lá na Curuzu, conseguiu uma vitória de 3-1, jogando bem, mostrando futebol solidário. Aquele Célio Codona ali na frente é muito perigoso, aquele meio armador. Juninho também. Eu acho que sim, que teoricamente a missão do Paysandu é mais complicada. Mas também o Paysandu é vacinado para essa partida. O Paysandu já viu que o adversário tem qualidades, é competente. Não é à toa que o Paraopebas tem a maior pontuação do campeonato. É verdade. É do Paraopebas a maior pontuação do campeonato. Inclusive, como o Independente campeão do primeiro turno, o Paraopebas já está garantido na Copa do Brasil e na Copa Verde do ano que vem. Só resta uma vaga. Só uma vaga. Então, uma equipe que pontuou, como pontuou o Paraopebas, que venceu os dois. O Paraopebas venceu o Remo no Mangueirão e venceu o Paysandu na Curuzu. Cacá, aproveitando aqui, vou fazer uma pergunta que eu acho absolutamente pertinente. Você está tendo aí a primeira oportunidade, mostrando a sua competência num clube de força, de tradição, como é o Clube do Remo. Mas trabalhou já em vários clubes do interior. Hoje, definitivamente, não dá mais para cravar que Remo e Paysandu vão vencer os seus jogos contra as equipes emergentes. O que é que mudou? Como é que hoje as equipes do interior estão trabalhando, Cacaio? Investimento, né? Acho que aumentou o investimento, qualificaram suas equipes e o trabalho profissional. Antigamente, as equipes do interior treinavam um pouco, tinham jogadores mais, como é que eu posso dizer, menos investimento, né? Jogadores mais baratos, e hoje não. Hoje as equipes do interior, elas estão aí brigando contra a Remo e Paysandu de igual para igual. Eu, quando cheguei, falei pro meu time, olha, eu estava no interior agora, sabe como que eu tentava ganhar de Remo e Paysandu? Igualando na marcação. Né? Não, igualando não. Sendo mais forte na marcação, na pegada, na destruição, na marcação. Porque se a gente for jogar de igual para igual contra a Remo e Paysandu, a gente vai perder. Porque a qualidade deles é maior que a nossa. Então a gente tem que ter mais vontade que ele, tem que ter mais pegada. Isso que a gente trouxe pro Remo. Hoje o Remo joga, a hora que tem que jogar, a gente vai jogar. A hora que tiver que marcar, a gente marca igual time pequeno. A gente fecha todo mundo marca, todo mundo volta, todo mundo ajuda. Então acho que foi isso que aconteceu. As equipes, quando vêm do interior, quando elas vêm também, é o jogo da vida, né, Guerreiro? É verdade. É o jogo da vida. Pega os jogadores lá com salário mais baixo, com uma condição menor, e aí pega um Remo e Paysandu, é o jogo da vida. Porque quem não quer trabalhar no Remo e Paysandu? Então eles fazem o jogo da vida. E aí, se a gente agora, que eu tô aqui desse lado, não encarar também como jogo da vida, eles vêm e atropelam. Agora, uma outra colocação que eu gostaria de fazer, aproveitando exatamente essa deixa do Cacaio. Há jogadores que se revelam nas equipes emergentes, eu chamaria assim. Vamos citar o caso do Robinho e do Ilailson. Jogadores com boa qualidade técnica. O Robinho já veio para o Paysandu e já veio para o Remo. E não emplacou. Você quis dizer Aleilson, né? Ou Ilailson mesmo? Não. Quando você fala Aleilson. Aleilson, sim. Tantos Ilson, Aleilson, do Paragominas agora. São jogadores... O Aleilson foi goleador onde jogou. No Águia, onde jogou. No Paragominas. Chegou no Paysandu, não rendeu bem. É o peso da camisa, é a falta de um trabalho psicológico em cima desses jogadores. O que é que causa necessariamente, vamos dizer, a não sobrevivência desses jogadores numa equipe de maior porte como o Remo e Paysandu? Uma pergunta boa, mas eu tenho uma convicção comigo. Será que esses jogadores, quando eles vêm do interior para cá, eles vêm com a mesma importância, eles vêm com as mesmas condições dos outros jogadores? E é dado as mesmas condições para eles? Então é uma coisa a ser pensada. Às vezes eles ficam eles vêm para segundo plano, eles vêm para compor o elenco. E aí ali fica, e aí não tem a mesma importância, e aí vai deixando de lado, vai deixando. E o jogador acaba... Desmotiva. E o jogador acaba, ele, por ele ser do interior, ele não tem aquela personalidade forte, porque hoje em dia no futebol tem que ter personalidade. O jogador não tiver personalidade, ele pode ter 50 anos, ele não vai jogar.
Você vê que tem garoto aí de 17 anos, o Neymar com 17 anos estava jogando já. Jogador com personalidade, então tem que ter. Talvez seja isso. Você traz um jogador para o interior aqui e você não dá as mesmas condições que você dá para um jogador quando vem de fora. Não que o jogador de fora não tem merecimento, tem. Porque eu acho o seguinte, todo jogador, ele tem uma história. Ele ganha pela história dele, né? Ele ganha pela história, pelo que ele está rendendo e pela história dele. Se você fez um currículo para ganhar R$1 milhão, você vai ganhar R$1 milhão. Se você tem um currículo para ganhar 10 mil, você vai ganhar 10 mil. E os que estão aqui, que estão começando, eles têm que puxar o espaço deles. Mas agora a pergunta que fica é, será que quando eles vêm do interior para cá, eles têm as mesmas oportunidades, eles têm as mesmas condições dadas para eles? De repente é o que acontece com as bases também. Os garotos não têm oportunidade. Quantas promessas se esvaíram por causa disso? Né? O Guerreiro, esses dias aí passados, eu ouvi muita conversa assim, sobre o Rony. Né? Porque o Rony, porque tem que conversar com o Rony, porque o Rony. Será que o problema do Rony não é você chegar, ir na casa dele, dar uma casa para a mãe dele, dar uma condição boa para o jogador, dar uma estrutura boa para ele ter a cabeça tranquila para ele jogar? Será que não é esse o problema? Por que tem jogador que sai daqui do Pará, por exemplo, ele vai para o Santos, não sei se está lá, tem outros jogadores que vão para lá, não jogam, não conseguem jogar aqui, mas vão para lá e jogam. Por quê? Porque chega lá, o clube dá uma estrutura, dá uma condição para os jogadores, bota ele numa condição boa, de igual para igual com os outros. E aí ele vê a importância dele, e aí ele vai... Aí cresce. Aí Ganha, o Cicinho vai decidir mais um título paulista. Exatamente. Guerreiro, sobre o jogo do Paysandu com o Paraupebas, tem um aspecto que eu acho que era interessante tocar, que é o fato da influência que vai ter sobre esse jogo, um aspecto, digamos, anímico, emocional, o desfecho da disputa da semifinal da Copa Verde. Como o Dado, imagino até que o trabalho maior do Dado para esse jogo de quarta tem a ver com a recomposição da estrutura emocional desse time para encarar o Paraupebas, um adversário, como a gente falou, que já é um adversário meio encardido. Mas o Paysandu vem de um jogo que mexe com a autoestima, né? Uma decisão que era praticamente cartas definidas ali, embora não haja isso em futebol, mas passava essa impressão. O Paysandu estava indo muito confiante, e aí deu aquela decepção. E daí a minha pergunta para o Kaká, isso influi muito numa arrumação de time para um jogo como esse? Bastante. Eu acho que o maior trabalho, né, vai ser justamente essa parte psicológica. Até porque não tem tempo de trabalhar. Você se jogou num sábado, domingo você vai lá, faz um trabalhozinho com os jogadores que não jogaram, jogadores que jogaram não vão fazer nada, na segunda-feira vão trabalhar alguma coisinha, muito pouco, na terça é concentração, quarta é o jogo. Então você não tem muito tempo. Então é mais uma parte psicológica agora. Por quê? Porque a cobrança do torcedor, da diretoria, é muito grande. E aí se você não tiver uma personalidade forte, como eu falei para você ter uma estrutura para pegar um jogo desse é complicado. Porque o time que vem do interior, ele só tem um tiro, que eles sabem que a oportunidade deles é essa. E eles veem, meu amigo, é o prato de comida deles, é a vida deles. Então, isso serve para nós também, para o nosso jogo. O Paragominas está com problema lá, tá? Nós também estamos com problema. E aí nós estamos superando esses problemas e estamos passando por eles. E eles lá vão fazer a mesma coisa. Porque eles sabem que se eles ganharem da gente, eles vão para a semifinal depois, contra o Paysandu ou Paraupebas, que eles vão ter mais oportunidade de ganhar o dinheirinho deles. Então, tem que ficar muito preocupado nesse meio de semana aí, né, as duas equipes, para tentar passar, porque os times do interior eles vão vir com tudo, você pode ter certeza. E de repente poderemos ter um novo Repá no próximo domingo, às 4 da tarde, no Mangueirão, se o Remo passar pelo Paragominas e o Paysandu passar pelo Parauapebas. Queria abraçar aqui o João Paulo Bittencourt, que diz aqui pelo Twitter que a crise mudou de lado, o belga remista que está festejando, o Elderson Neves, que pede um abraço para ele e para o George Gomes lá no Guajará, todo mundo acompanhando o Bola na Torre. Queria também abraçar a professora Domingas, que completou 56 anos, é remista, professora do Colégio José Assis Ribeiro, seu marido Juvaldo Rui Gomes, lá na cidade de Nova Seis, vibrando com a vitória azulina. Registrar também que no Campeonato de Veteranos de Futsal, a Tuna venceu o Remo neste domingo 5-1 lá no ginásio Serra Freire. Vamos para o intervalo, já a gente volta para fechar o Bola na Torre de hoje.
Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Telão e sonsaço LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. Smart TV LG LED 3D Ultra HD 55 polegadas. 10 de 579,90. Smart TV LG LED 42 polegadas com Wi-Fi. 10 de 229,90. Smart TV LG 3D 42 polegadas. 10 de 242,90. Mini System LG 1480 watts com Bluetooth. 10 e 130,90. Yamada, completa a sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. O Diário dá um toque na sua cozinha e traz novamente a você a oportunidade de adquirir 3 potes de vidro com a tampa de inox da marca Euro. Basta recortar a cartela que será encartada no dia 26 de abril e colocar os 8 selos que sairão diariamente no jornal Diário do Pará e com mais R$ 29,90 trocar pelo seu conjunto de potes nos dias 5 e 6 de maio na loja Tem Classificados da RBA aqui no Almirante Barroso. Segunda remessa, não perca. Realização Diário do Pará. Eu e minha Honda aqui na Revemar. Qualidade e condições que não há em outro lugar. Uma loja inteira à disposição. Atendimento com carinho e fácil adesão. Produtos em ofertas pra você aproveitar. Adquira sua Honda pra você se libertar. Independência com estilo em qualquer lugar. Revemar Moto Center. Agora é hora de conferirmos a capa do Super Bola desta segunda-feira. A edição especial do Bola, do Diário do Pará, jogou com raça e paixão. É a festa dos jogadores do Clube do Remo pela classificação à final da Copa Verde. Luto no esporte, a morte que todos nós lamentamos, uma forma trágica do zagueiro Gil Cametá. Botafogo e Vasco, Palmeiras e Santos são as decisões dos campeonatos do Rio e de São Paulo. Hamilton de novo. Enfim, são os destaques do Bola, do Super Bola desta segunda no Diário do Pará. Queria abraçar o Luciano Manga, o Kleber Barros e o Barriere Ramon, que estão nos acompanhando neste momento. Estamos entregando aqui para o Castilho e para o Cacaio o kit do troféu Camisa 13. E também o Cacaio vai receber... Vou mandar para você também, Castilho, viu? Este kit especial, você vai ver aí na tela o kit especial da Trigolino. Tem de tudo aí, Cacaio. Cuidado com o foquinho, o Sandro Galtrão, ele vai querer ficar, porque ele adora esses biscoitos. Um roqueiro esfomeado. É um roqueiro que gosta de biscoito. É verdade. Tem que entregar em mãos. Vou mandar em mãos para vocês esse prêmio especial.
Obrigado, Castilho. Obrigado, Jéssica. Caio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por compreender e nos atender neste domingo, neste horário alternativo, eu diria. E boa sorte aí nessa reta final, com grandes decisões ainda por vir. Agradeço, né? Agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês. E a gente espera estar outras vezes, lógico, ganhando, né? Com vitória. Então, tomara que toda vez que a gente ganhar, a gente venha aqui e venha muitas vezes. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos. Você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível.